representamos um corpo vivo, não um corpo morto. Então a presença dos amados, a comunhão, de estarmos aqui, essa igreja do Senhor. O dedinho sente quando o outro dedinho está doente, enfermo, precisando de ajuda, carinho. Deus conhece, amém? Então aguardamos a sua chegada aqui nas terças-feiras de oração, nas quintas. Você vai ter ânimo, fôlego para vir também na EPD de manhã, nos cultos de adoração no domingo à noite. Amém, amada igreja? Isso é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? O Espírito, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, amém? Amém, irmãos. E por que nós não teremos atividade ao longo da semana? Depois eu falo. Primeiro eu vou tocar em outro assunto. Depois eu falo, tá? Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez, nossa temática é família. Mas vai ser uma Escola Bíblica Dominical diferente. Nós teremos uma gincana aqui. E a gincana é de família. Então, traga a sua família para participar conosco. Não venha sozinho. Traga aquela pessoa por quem você está orando. Traga aquele filho que às vezes está afastado. Traga ele aqui. Porque você também tem uma outra desculpa, que eu vou falar depois. E à noite teremos o culto de louvor e adoração às 18 horas, normalmente. Também temos outras atividades, que é aula de dança com a nossa irmã Raquel no sábado pela manhã, que até agora, pelo que eu sei, vai funcionar normalmente às 9h30 para crianças de 6 a 12 anos. Fonoaudiologia tem essa semana? Não temos atendimento fonoaudiológico essa semana em função da semana teológica. Continuando esse relógio de oração, se você não faz parte do nosso relógio de oração, os 15 minutinhos que nós separamos para buscar o Senhor como igreja, venha nos procurar e estejam atentos a esses pedidos que nós colocamos como pedidos básicos, mas e outros que temos orado pela família do nosso pastor, pela nossa irmã Raquel que vai ter no Enem. Esse motivo que nós oramos aí agora são vários. Então, irmãos, tire esses 15 minutinhos do seu dia, tá? Continuando, o motivo pelo qual nós não teremos atividade ao longo da semana é que essa semana é a semana teológica, né? A semana teológica, ela acontece na nossa igreja no Fonseca e teremos vários preletores ao longo de toda a semana, tanto na parte da noite, iniciando o horário que eu preciso ver, 19h30 à noite. E melhorou. Pastor Leclerc, o cara vai falar aqui pra gente sobre a semana teológica. Então deixa que ele fala pra gente, tá? Mas vocês já sabem que a igreja não fechou por obras não, tá, irmão? Nós estaremos todos unidos lá no projeto do Fonseca para louvarmos ao Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Também, na semana que vem, logo após a nossa gincana, nós teremos o quê? Aí, lembra que eu falei que tinha um motivo de vocês trazerem sua família? Então, é esse. Almoço da família. Alguém reconhece aquela pessoa ali? Não, né? O churrasqueiro da nossa igreja, ali oficial. Então, se você ainda não sabia e está pensando o que você vai cozinhar na semana que vem, nada, irmã. É aqui na igreja que você vai vir almoçar e trazer a sua família, tá? Traga a sua família para almoçar conosco. Nós colocamos o valor de R$12, tá? E será logo após a gincana. Mas, Cíntia, final do mês, estou quebrada, não tenho R$12. Irmão, fala comigo, domingo que vem você pode dar? Outro domingo você pode dar? Tudo bem, tá ótimo. Mas, Cíntia, nem isso eu tenho daqui a 2 domingos. Não é motivo de você não vir. E aí eu já aproveito para citar um outro assunto. Uma irmã já veio me falar comigo que nós temos 8 pessoas de crianças que estão aqui conosco, que são aqui de cima da comunidade que nós atendemos, que também queriam estar aqui conosco e que não tem condições. Se você, irmão, tem no seu coração o desejo de estar ajudando essas crianças, essa família, que vai ser uma bênção que eles estejam conosco, me procure no final do culto, tá? Eles não vão deixar de almoçar, por mais que a gente não consiga doação de ninguém. Eles vão vir porque Deus vai prover. Nós cremos que Deus vai prover. Mas se você puder ajudar, faça isso, para que possamos estar todos unidos e que a palavra do Senhor
ser pregada no nosso almoço. Amém? Tá? E hoje, ao final do culto, nós teremos uma cantina do Ministério Infantil, que vai ser salgado, mais refrigerante novamente, por R$5. Salgados diferentes, tá, gente? Para dar uma inovada. Então, final do culto, ali fora vocês podem comer um delicioso salgado, tá? Eu esqueci. Ah, gente, é segredo. Segredo. O pastor tá ouvindo? Não? Tá vendo o culto pelo Facebook? Ah, gente, Facebook. Nós temos uma página no Facebook que o culto passa à noite. Se você não pode, pastor, tá lá com problema, não tá podendo vir, ou tá lá no Facebook vendo o culto. Então, do dia 23 agora é aniversário do nosso pastor. E nós vamos cantar um parabéns para ele no domingo que vem. Para ele e para todos os aniversariantes desse mês. Se você puder trazer um refrigerante, vai ser uma bênção. Amém? Amém? A Cíntia falou que a igreja não vai estar fechada essa semana por conta de obra, mas eu vou dizer que talvez sim, esteja por obra. A gente vai estar sendo, acho que o Natan está com uma camisa aqui hoje, estou em construção, então acho que é mais ou menos isso que vai estar acontecendo lá na Semana Teológica, o Leclerc vai falar melhor disso. Eu queria convidar para que ele pudesse estar aqui. Mas talvez a gente esteja durante essa semana toda aí numa construção, talvez um pouco mais, numa reforma, para que durante a semana a gente continue sendo abençoado pelo Senhor. Eu queria que você desse curvar a sua cabeça agora também, a gente vai estar orando pelo nosso irmão. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Não foi por acaso que saímos da nossa casa e viemos até aqui, mas o Senhor sabe todo o propósito, e eu quero te pedir nessa noite que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento estejam dedicados a Ti nessa noite, Pai. Teu Filho, Senhor, que aqui se coloca, o Senhor já tem dado a Ele aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. E queremos que os nossos corações possam receber de Ti o ensinamento que o Senhor tem nos trazido aqui hoje para receber, Pai querido. Abençoe o Teu Filho, a Tua família nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, aqui te oramos e já te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos, para todos e para todas, paz do Senhor Jesus. Amém? Prazer revê-los. Desculpa a demora aqui para me ajeitar com a minha. Antigamente a gente carregava papel, né? Agora a gente carrega equipamentos. Prazer estar aqui com os irmãos, muito carinho que eu venho aqui estar nessa igreja querida. Trago aí para os irmãos os abraços de todos os irmãos lá do Fonseca, que tão carinhosamente a nossa igreja. Trago também aqui as minhas sinceras condolências pela perda do pastor Roberto, né? Eu conheci o Zé foi um homem de Deus muito abençoado, e eu gostava muito de ir ao Calvário há quase 30 anos atrás para ver o Zé tocar percussão no grupo de louvor, né? Quando o Francisco era tecladista, né? E o Sérgio era baterista, e o Zé era percussionista. E era muito bacana ver ele tocando, cheio de alegria, cheio de graça. E é uma perda, né, irmãos? Mas hoje foi o Zé, amanhã seremos nós. Então queremos pedir que o Senhor nos console o pastor Roberto e seus pais, que já são muito idosos, né? Precisam da sustentação do Senhor. Então trago aqui também o nosso carinho lá do Fonseca, dos irmãos, que hoje de manhã oramos pela sua família e cremos que o Senhor vai sustentá-los poderosamente. Quero convidá-los, né, irmão? Se você puder botar aí, meu irmão, é aí mesmo? A propaganda da Semana Teológica. Está pequenininha assim, mas eu vou explicar para os irmãos. Os irmãos já sabem que nós fazemos todo ano, né, essa programação de ensino. Já são 10 anos, irmãos. Há 10 anos que a gente faz. E hoje a Semana Teológica é, com certeza, sem nenhum tipo de presunção, é o maior evento de teologia do estado do Rio de Janeiro. O Projeto Água da Vida é parceiro
das edições Vida Nova nesta empreitada. E esse ano a gente conseguiu trazer um preletor internacional, que é o Michael Gorin, e ele vai falar um pouquinho sobre igreja e missão. Ele tem vários livros publicados no Brasil, um deles que é um dos meus favoritos, que é a Igreja Missional. Excelente livro, excelente obra. Então, além disso, nós teremos vários preletores, estão ali, você tem preleções todos os dias de 7h30 às 10 horas da noite, e de manhã também, de terça a sábado. São 11 preleções no total, 6 à noite, 5 de manhã. Vamos abrir com o Mauro Master, que é o diretor da Mackenzie em São Paulo, vai falar sobre as idolatrias do ministério. Depois nós teremos de manhã, terça-feira, uma palestra muito bacana com o pastor Hidalgo Campos sobre o poder do Espírito Santo na vida de Jonathan Edwards. Depois nós teremos terça-noite e quarta de manhã, 2 palestras com a Norma Braga, que certamente hoje é a maior teóloga mulher do Brasil. Ela tem um livro muito legal também, que se chama Cosmovisão Cristã, e ela vai falar sobre ministério feminino, empoderamento feminino e feminismo, e a igreja vai cair, irmãos, não vai sobrar nada nesse dia, vai dar uma confusão, e você tem que ir lá para você assistir. Terça-noite e quarta de manhã, a Norma estará conosco. Quarta-noite, quinta de manhã e de noite, o Michael Gorin. Sexta de manhã e de noite, o Júlio Clay Santos. E sábado, fechando, o Jonas Madureira, que está conosco desde a primeira vez. Né? Inclusive, o Jonas lançou um livro recentemente, Inteligência Humilhada, não sei se você conhece. E esse livro nada mais é do que a primeira palestra que ele deu na primeira semana teológica. O nome da palestra dele foi Inteligência Humilhada, foi na nossa programação que ele lançou esse tema e começou a estudar sobre isso. Bom, mas independentemente da teologia, irmãos, que é algo muito relevante para nós, o legal da Semana Teológica é que nós reunimos lá irmãos de todas as denominações. O Projeto Água da Vida consegue dialogar com muita tranquilidade com várias igrejas diferentes. Então nós temos muitos pastores, líderes, professores, irmãos de todas as idades. Então é um momento de convivência muito agradável. Então, se você puder ir, não perca a oportunidade, é de graça, né? De graça, você sabe, até ônibus errado, né? Assim, injeção na testa, essas coisas bem bobas assim que a gente fala, mas assim, eu se fosse você não perdia, porque tudo na obra de Deus tem início, meio e fim, né? Então você não sabe quando é que acaba, quando acabou, acabou. Então aproveita enquanto tem, de graça, vá, leve a sua família, convide os seus amigos. O tema desse ano é o exercício do ministério no poder do Espírito Santo, tá bom? Então você é nosso convidado, vai ser muito bom te receber lá, tá certo? Se quiser saber mais detalhes, você pode acessar facebook.com/Semana Teológica 2018, tá bom? Ou você pode acessar o site do CETAV, que é o seminário do Projeto Água da Vida, cetave.com.br. Pronto. Agora, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias ou acessar os nossos celulares, tablets, na Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon. Vamos falar um pouquinho sobre igualdades, a luta pelas igualdades, os papéis. Vou tentar, né? A Nayane só me dá tema difícil. Ela deu tema fácil para todos os outros projetores. Me dá esse tema complexo aí para eu discutir com os irmãos. Filemon. Achou Filemon? Tem Filemon aí, irmão, na Bíblia? O celular morre, né? Quero ver se achar na Bíblia, colada, aquela página grudada aí. Você derrubou um café na Bíblia, agarrou a página. Tem livro que você não tem que abrir em nome de Jesus, né? Filemon, Naum. Naum, assim, meu Deus, você não acha de jeito nenhum. Mas antes, irmãos, vamos orar para Deus nos abençoar, tá bom?
Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e agora nós queremos aqui, eu e meus irmãos, oferecer ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, todo o nosso temor, toda a nossa devoção à Tua palavra, porque não tem música nenhuma que possa exaltar o Senhor mais do que a Tua própria palavra, porque ela é absoluta, inerrante, infalível. A Tua palavra está firmada nos céus, a Tua palavra é Jesus, o Verbo encarnado de Deus. E nós reconhecemos a grandeza da Tua palavra. Reconhecemos aqui, eu e meus irmãos, que o Teu Espírito fala na Tua palavra e fala através da Tua palavra. Ela é inspirada, Senhor. Ela é luz. Mas ninguém pode falar como o Senhor. Só o Senhor fala por si mesmo. Então nós te pedimos nessa noite que o Senhor possa nos ajudar, iluminar a nossa mente, libertar a nossa cabeça de coisas que nos prendem, pensamentos errados, ideias equivocadas, doutrinas falsas. Por favor, Senhor. Eu me rendo aqui com os meus irmãos, simbolicamente, curvo o meu coração diante das grandezas da Tua revelação. Quero exaltá-la nesse momento. Que no final desse culto, só o Teu nome seja glorificado entre nós. Amém. Então, irmãos, quero ler aqui com os irmãos Filemon. Só tem um capítulo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graças a Deus, a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimados por Teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para Te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, mais algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele venha a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti do Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparo-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, antes de falar um pouquinho desse texto, que é o texto que eu escolhi para nós meditarmos nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre cosmovisão, ou seja, a maneira como nós enxergamos a vida ao nosso redor.
tudo que nós pensamos depende da nossa cosmovisão, as lentes que nós colocamos para enxergar a vida, tudo. A cosmovisão, essa palavrinha, ela define a maneira como nós enxergamos e interpretamos as coisas. Cada um de nós tem a sua própria cosmovisão. Então, vou te dar um exemplo que eu acho que eu já até dei aqui uma vez quando eu vi. Quando eu estudava na UF, há muitos anos atrás, na Universidade Federal Fluminense, a gente tinha acabado de sair da ditadura e todos os meus professores eram de esquerda, todos eles, literalmente. A UF era um centro ali de debate de esquerda muito efervescente. Então eles, todos os professores e estudantes, encaravam os problemas do Brasil com as lentes, com os óculos do socialismo. Então tudo para eles no país era um problema de falta de distribuição de renda, falta de oportunidades para o pobre, falta de oportunidades para o negro, falta de oportunidades para a mulher. Tudo que acontecia no Brasil, eles tinham uma forma de enxergar, e a forma que eles tinham de enxergar definia a sua maneira de interpretar as coisas. Eles interpretavam as coisas a partir da sua maneira de enxergar. Depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa editora, e o dono da editora era um grande empresário. Ele tinha outra lente, ele usava outro óculos. Ele não usava o óculos do socialismo, mas usava as lentes do capitalismo. Então tudo que ele via, ele enxergava à luz do capitalismo. Então ele dizia, o problema do Brasil é que o brasileiro não pode trabalhar. O problema do Brasil é que o brasileiro é preguiçoso. O problema do Brasil é que o brasileiro não investe tempo na sua formação. Então, para analisar os mesmos problemas, ele tinha outra maneira de enxergar. E o nome disso é cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você enxerga as coisas. As bases, as premissas, os fundamentos que definem o seu pensamento. Cosmovisão. É por isso que também você manda seus filhos para a escola. Está ali a princesinha no colo da mamãe ali. É a primeira? Segunda? Que Deus mande muitos mais para você. Receba. Posso falar porque eu já parei com esse negócio? Então agora eu estou tranquilo. Minha filha vai fazer 18 anos, irmão. Não é fácil não. O tempo passa e Jesus está nos levando aos pouquinhos. Mas vamos pensar na princesa. Qual é o nome dela? Milena. Então, por que a Milena vai para a escola? A Milena vai para a escola porque, na verdade, todas as Milenas, todas as meninas, todos os meninos são príncipes e princesas. E os seus pais acham que eles são maravilhosos, espertos, inteligentes. E eles dizem, vejam como a Milena é bonita, vejam como ela é esperta, ela é inteligente. Ele diz, é verdade? Sim, não, mas ela é muito inteligente. Ah, que legal. Não, você não sabe, ela é a mais inteligente de todas. Os pais têm a sua maneira de pensar e os filhos, então, definem a sua maneira de enxergar o mundo a partir da forma como os seus pais enxergam. Aí você manda os seus filhos para a escola para quê? Para que eles se socializem. E aí não tem mais princesa nem príncipe, são todos iguais. A escola então ajuda a criança a ter uma cosmovisão não mais centrada nela, mas uma cosmovisão que abre para o mundo exterior, senão ela fica só centrada nela mesma. Cada criança vai dizer como deve ser, mamãe falou que é assim, papai falou que é assim, mas aí na escola todas elas aprendem juntas, criam a sua própria cosmovisão, e aí elas passam a enxergar o mundo com mais normalidade, sem estar centrado nelas mesmas. Então eu pergunto, irmãos, qual é a cosmovisão do tempo que nós estamos vivendo hoje? Como é que as pessoas enxergam os problemas do mundo no tempo que nós vivemos hoje? Você viu no sábado de manhã o casamento do príncipe Harry e da Meghan. Aquilo ali não existe, irmão, só na Inglaterra. O resto do mundo é todo diferente. Aquilo é um conto de fadas, que é privilégio de poucas pessoas. O resto do mundo vive de outra forma e tem outras discussões e outros debates. E como é que essas discussões chegam até nós?
Nós estamos, irmãos, na pós-modernidade. Você já ouviu falar dessa palavrinha? Nós estamos num tempo que um sociólogo chamado Bauman diz que é o tempo líquido. Ou seja, todas as coisas sólidas derreteram. Há mais de 18 anos atrás, o Bauman publicou um livro chamado Tempos Líquidos, depois um outro livro chamado Modernidade Líquida. E ele começou a descrever um mundo onde tudo é surreal e desaparece. Nada mais é como antes. Antigamente você tinha uma televisão para durar a vida inteira, agora ela dura só até sair o próximo lançamento. Você tinha muitos amigos e guardava todos eles, mas os seus muitos amigos eram 5, 6, 7. Hoje você tem 18 mil amigos no Facebook. Você não conhece nenhum deles pessoalmente, ou não conhece 90% deles, mas soa como se fosse. Hoje em dia as coisas perderam um pouco o seu valor, perderam a sua consistência. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Você dá uma opinião e aí o irmão diz assim, mas eu penso diferente. E aí você diz assim, não, mas é assim. Ele vai dizer para você, não é assim. Isso é a sua maneira de pensar. É relativo. O tempo líquido super relativizou as coisas. As coisas perderam a sua força. Então, ninguém é. Todo mundo está. Está alguma coisa. Essa semana, por exemplo, eu vi um vídeo na internet lá do Kleber Lucas, né? Nós cantamos várias músicas do Kleber Lucas na igreja. O Kleber Lucas fazendo um culto junto com o padre Fábio Melo. E eles estavam no mesmo culto, cantando a mesma música e falando das mesmas coisas, como se eles fossem da mesma religião. Mas não são. Mas quando você assiste o vídeo e ouve as músicas e as declarações, parece que é tudo igual, porque ficou tudo relativo. As coisas perderam a sua solidez. Então agora tanto faz se você é apaixonado por um homem, por uma mulher, pelos dois, por uma árvore, por animais, porque tudo se relativizou. Agora no Rio de Janeiro, por exemplo, semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio autorizou pela primeira vez o casamento coletivo, que antigamente nós chamávamos de poliamor. Então o Rio de Janeiro já celebra casamentos entre 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, quantas couberem dentro da casa, depende do tamanho. Então o primeiro casamento celebrado no Rio foi entre 3 mulheres. Vocês pensam que elas são pervertidas, prostitutas, drogadas? Não, uma engenheira, uma arquiteta e uma médica. Porque todos aqueles valores antigos da sociedade, eles se liquefizeram, eles se derreteram. Antigamente, bota 20 anos aí para trás, a gente andava na rua e não via manifestações de carinho entre pessoas do mesmo sexo. Isso era vergonhoso, era constrangedor. Mas vá ao Plaza, ao centro de Niterói, ou ao Barra Shopping, sábado à tarde, e você verá homens se beijando, mulheres se beijando. E o que mais deve chamar a nossa atenção não é o fato deles estarem se beijando, é o fato de que isso não nos causa mais espanto, porque até os nossos valores também diminuíram, não nos agride mais em nenhum sentido, porque a sociedade agora trabalha relações frágeis. Vou te dar um outro exemplo, né? Você tem um amigo ou uma amiga, ela pode gritar com você, ela pode xingar você, ela pode brigar com você, ela pode te falar um monte de verdades e você aguenta, mas se ela tirar você do grupo do WhatsApp, aí é a morte. Retirar uma pessoa da rede social, desconectá-la das conexões é um ato de profundo desrespeito. Porque as relações pessoais, olho no olho, também se desfizeram. E agora nós conversamos o tempo todo por mídia dentro de casa, sentados no mesmo sofá, nos comunicamos pelos aplicativos. Todo aquele modelo que a gente tinha se desfez. Eu estou pregando aqui para um celular. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a nossa irmã deu aviso com muita tranquilidade. Se você não pode vir à igreja, fique em casa, não tem problema. Assista ele.
é a realidade da pós-modernidade. A gente fica em casa e não sente mais nada, não tem problema. Isso não nos afeta. O irmão, eu digo para o irmão, por que você não veio domingo de manhã, Natan? Ele vai dizer, estava com sono, estava dormindo, estava cansado. Isso também não me espanta mais, ele também não liga. Porque aqueles conceitos anteriores, eles se desfizeram. Isso é o que o Bauman chama de sociedade líquida. E isso faz com que as pessoas queiram ser livres. Livres para tomar qualquer decisão. O tempo todo. Para fazer o que quiser, para pensar como quiser, para ir aonde quiser, para beber o que quiser, para injetar o que quiser, para mexer o que quiser. Como diz aquela frase comum agora, meu corpo, minhas regras. Então essa é a cosmovisão da sociedade pós-moderna. As pessoas são livres para pensar, fazer e agir. É a maneira como elas pensam. Quero destacar aqui alguns conceitos importantes do nosso tempo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você não é um crente, um cristão do passado, nem do futuro. Você é um cristão do presente. Ou a gente finge que nada está acontecendo, ou a gente encara a realidade e tenta viver a nossa fé no momento, no lugar onde Deus nos colocou. E foi nesse momento que Deus nos colocou. Momento louco da sociedade. Quero falar de alguns pontos que são importantes, que têm a ver com o nosso tempo. Primeiro, tolerância. Hoje, tudo deve ser tolerado. E quando você é contra qualquer coisa, você é chamado de intolerante, preconceituoso. Tolerância é a palavra do momento. Então, qualquer pessoa tem o direito de fazer o que quer, a hora que quer. Não importa o sexo, e não é mais sexo que a gente fala, né? Não importa o gênero. E não é o gênero dele ou dela, é o gênero do sujeito. Não importa o gênero do sujeito, onde ele está, ele tem o direito de fazer o que quiser e eu preciso tolerar. Eu não sei se você sabe, mas nós, pastores, temos tido dificuldade de aconselhar nos gabinetes. Porque as pessoas estão aflitas por tolerância. Então elas não querem ser corrigidas, nem orientadas. Elas só querem ser guiadas. Então alguns pastores hoje nem querem mais ser chamados de pastores, eles querem ser chamados de coaching. Essa semana eu vi coaching pastoral ou coaching worship leader. Bonito, né? Deve ganhar muito essa figura. Então nós temos dificuldade de orientar. Eu que dou aula e estou sempre pregando em várias igrejas diferentes, às vezes eu tenho dificuldade de ensinar, porque o irmão manifesta uma opinião, às vezes muito distante do que a Bíblia diz, e quando eu tento corrigir, ele fica agressivo, ele diz assim, você não tem o direito de dizer que eu estou errado. É a cosmovisão do nosso tempo. Outro ponto que eu quero abordar é o inclusivismo. Hoje a gente tem que ser inclusivo, é uma sociedade inclusiva. Por que o casamento fez sucesso? Do Harry e da Meghan? Porque ela é negra, ela é divorciada, ela é americana, o pastor é negro, seus pais são negros. Então, o que deixou todo mundo contente no mundo não foi o fato de ter um casamento de príncipe e princesa, mas foi um casamento inclusivo. Ou seja, há uma tolerância no ar e uma inclusão dos excluídos. Os antes excluídos, desprezados, agora têm acesso aos palácios. Nossa, a Globo News e a Band News dedicaram horas e horas. Você pode me perguntar o que você quiser do casamento, que eu sei. Por que usa o chapéu inclinado para a esquerda? Por que usa manga comprida e manga curta? Por que faz tons sobre tom de azul? Por que as mulheres têm que usar luva? O que você quiser saber, eu estou especialista agora em casamento real. Nunca imaginei que fosse um assunto tão relevante na minha vida. Por que eles dedicaram tantas horas? Porque deu-se atenção a essa questão da inclusão. Inclusão. Eu quero ser aceito como eu sou. Entende?
Quero que você me aceite como eu sou. Outro ponto que eu quero abordar, que eu já coloquei aqui, é o relativismo. Vejam as mídias sociais. Você coloca lá no Facebook, bom dia, e a pessoa responde, bom dia por quê? Bom dia para você. Quem disse que é bom? Eu não acho que é bom. Então começa uma briga louca, porque todo mundo acha que a colocação do outro é relativa. Ninguém é mais dono da verdade. A verdade não existe. A verdade não é absoluta. E se a verdade não é absoluta, o cristianismo vai acabar, porque a Bíblia é absoluta. Então, na escola dominical, nas salas de seminário, dentro dos gabinetes e nas conversas dos irmãos, você tem dificuldade de ensinar, porque todo mundo diz que o que você está ensinando não é a verdade absoluta. Quem disse que você sabe a verdade, Leclerc? Eu penso diferente de você. É o relativismo. É o relativismo. Tudo é relativo, 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 relativo. Outro ponto importante tem a ver com a pluralidade. Nós estamos numa sociedade plural. Quantas igrejas tem em São Gonçalo, irmãos? 500 mil? 1 milhão? 2 milhões? Só nessa rua aqui deve ter umas 200 mil igrejas, uma do lado da outra. Isso significa o quê? Que as pessoas procuram igrejas como se fosse um supermercado. É um produto. Não é mais pela teologia, ou pela Bíblia, ou pela vida dos pastores, ou pelo tipo de culto. A gente vai para o lugar onde a gente se sente melhor. Se sente melhor recebido, mais atraente, mais confortável. Tem estacionamento, tem escolinha para os meus filhos, tem água, é legal, tem TV, é bacana. E é assim que eu escolho. Eu não escolho mais porque Deus me plantou ali. É tudo plural. Então você tem múltiplas opções para todos os gostos. E as igrejas trabalham assim dentro delas também. Elas têm cultos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Cultos para homens, mulheres, senhoras, velhos, jovens, anões, adultos, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas mutiladas, pessoas que falam espanhol. Algumas igrejas têm cultos em inglês, cultos em francês, cultos porque você escolhe o momento em que você quer ir dentro da sua realidade, como se você estivesse vendo uma TV a cabo, né? Qual é a graça da TV a cabo? É que não é a TV que define o que você vai assistir, é você que escolhe o programa que você quer. Por fim, irmãos, eu quero falar da privacidade, que é um problema grave no nosso tempo também, diante da cosmovisão. As pessoas estão vivendo dentro da sua própria privacidade, não é? Vou te dar um exemplo que eu sempre dou no seminário, né? A esposa pegou o WhatsApp do marido, né? Vou fazer o contrário para não parecer que o marido está sempre errado, né? O marido pegou o WhatsApp da esposa e ele viu que ela tinha ali uma mensagem sensual de amor para outro homem. Aí ele leu. E ele diz assim para ela: o que significa isso no seu WhatsApp? E ela diz assim para ele: quem te deu o direito de mexer no meu celular? Você entendeu? Valoriza-se mais o privado do que o comportamento. O privado do que o comportamento. Então, no conceito do privado, eu faço o que eu quiser. É assim que a sociedade pensa nesse momento. Querendo você ou não, meu irmão, minha irmã, é assim que o mundo pensa agora. Ou a gente finge que não está acontecendo, ou nós vamos nos enclausurar aqui dentro dessa igreja e esperar o tempo passar. Só que nós não moramos aqui, né? Nós estamos aqui hoje, com exceção minha, que eu estou morando no projeto já, mas você vai morar na sua casa e vai trabalhar em outro lugar, e vai estudar em outro lugar, e vai conviver com outras pessoas. Como é que a gente faz então? Bom, agora eu quero falar de Filemão. Finalmente. Para você não achar que eu li qualquer texto que eu escolhi agora, há 5 minutos atrás. Você já tinha lido a história de Filemão? Você conhece a história ou descobriu hoje que tinha esse livro pela primeira vez? Então, vou te contar a história. É assim, tem um cara chamado Filemão, mas na verdade a epístola é de Filemão, mas não é a história de Filemão, é a história de Onésimo. É porque Paulo mandou a carta para Filemão, mas não é sobre Filemão que ele vai falar, é sobre Onésimo. Então eu vou te contar a história. Filemão é um cristão bacana, gente boa, morava na região da Galácia,
rico e tinha muitos escravos. Naquele tempo, ter escravo era normal, e os escravos da Galácia, da Europa, da Ásia, não era igual ao escravo brasileiro, tá certo? É outro modelo. Muitos escravos, inclusive, se deixavam ser escravos voluntariamente e eram tratados de outra forma, não como no Brasil, nada a ver. O Brasil é um horror, não vou nem comentar esse assunto. Mas enfim, um dos seus escravos, Onésimo, roubou Filemão e deu no pé, vazou, fugiu. Além de ser escravo, além de ser traidor, é fujão, correu. E a lei europeia das civilizações romanas e gregas dava o direito ao dono do escravo de recuperá-lo, caçá-lo, recuperá-lo e executá-lo, né, de forma justa. Até porque o escravo não agiu com lealdade, na verdade, foi desleal. Aí Onésimo foge para Roma. Em Roma, Onésimo ouve os cristãos, se envolve com os cristãos, porque o cristianismo estava pegando fogo, fervilhando em Roma. Onésimo com dinheiro, fujão, né? Livre, caraca, livre, acabou, nunca mais volta. E naquele tempo não tem internet, não tem WhatsApp, não tem GPS, não dá para localizar o cara, sumiu. Mas ele se envolve com os cristãos, e nesse processo que ele se envolve com os cristãos, o Espírito de Deus pega Onésimo e ele se converte ao cristianismo. Bom, onde é que Onésimo vai cair? Vai cair no colo de Paulo. Paulo é o apóstolo cristão que está em Roma, nesse momento ensinando. E Paulo, pregador, não tem nada disso escrito aqui, mas também pastor. Eu estou conjecturando que Paulo, ao pregar, ao ensinar, começa a se relacionar com o cara e a perguntar: ei, quem é você? De onde você vem? De onde você vem? Como você se reproduz? Como você se alimenta? Onde você mora? E Onésimo então conta para ele. Pô, que azar que ele deu, cara. Paulo era amigo de Filemão. Não podia cair no colo de outro apóstolo, irmãos. Mas que falta de sorte que ele deu. Crente tem azar, irmãos? Você comprou um celular, a Samsung fez 10 milhões de aparelhos, 10 milhões, o seu está com defeito. Crente tem azar, irmão? Isso é para você pensar em casa depois. Eu vou orar nessa noite para Deus te perturbar, tirar teu sono. Você vai ficar a noite toda pensando nisso. Onésimo caiu no colo de Paulo. No colo de Paulo, tanto apóstolo de Paulo é amigo pessoal de Filemão, e pior do que isso, Filemão é um líder de Paulo. Paulo coordena o trabalho da Galácia. Pô, que azar. Bom, mas o que a carta vai nos ensinar então? A carta vai nos ensinar, irmãos, que não importa o que o mundo pense, nós que somos servos de Jesus, temos uma cosmovisão cristã. Você entende? Se nós fôssemos do mundo, se nós fôssemos do mundo pós-moderno, nós diríamos o que para Onésimo? Pô, se deu bem, caraca, com dinheiro, livre, salvo, que se dane Filemão, Filemão, que se dane. Liberdade, liberdade. Entretanto, o Espírito de Deus nos faz pensar com a mente de Cristo. Pô, olha o conselho que Paulo dá para Onésimo. Onésimo, é o seguinte, vou te dar agora a real. Paulo ultracontemporâneo, século XXI. Você vai voltar para Filemão. O que? Você vai voltar. Porque você é escravo, não está certo. Você precisa cumprir o seu papel de servo. Ao contrário do que muitos ensinam, irmãos, o cristianismo não é revolucionário. Quando alguém diz que o cristianismo é revolucionário, trabalha com mudanças sociais, transformação, é porque o cara está olhando para a Bíblia com uma outra lente, com uma outra cosmovisão. Olhe para a Bíblia direito e você não verá nenhuma vez Jesus fazendo piquete na porta de César. César, ladrão, bandido. Você não verá Jesus motivando seus discípulos a se insurgirem contra o poder romano, ou a mudarem o seu comportamento. Não.
Porque a mensagem do cristianismo, irmãos, é outra. Jesus veio para reconciliar a criatura com o Criador. A mensagem do Evangelho é que o homem que tem um encontro com Cristo, ele não perecerá, ele será salvo e viverá eternamente. Mas aquele que não se encontra com Cristo, perecerá e terá a condenação eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Quando nós falamos de Jesus, nós não pregamos mudança de vida. A cosmovisão está errada, irmãos. Porque nós ficamos moralistas e motivados pela maneira como o mundo pensa. O que nós temos que pregar é Cristo, aquele que salva o homem da perdição eterna. Todo aquele que crer em Jesus não perecerá. Não perecerão ricos e pobres, não perecerão doentes e saudáveis, não perecerão casados e divorciados. Todo aquele que se encontrar com Cristo não perecerá. Mas aquele que não se encontra com Cristo perecerá. Perecerão ricos e pobres, perecerão doentes e saudáveis, perecerão casados e divorciados, porque quem não encontrar Jesus, perecerá. Mas quem se encontrar com Cristo, será salvo e viverá com Ele eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Então a preocupação do cristianismo não é a revolução social, é o reconciliar-se com Deus. Então o que a Bíblia vai dizer? Que há cristãos casados, solteiros, divorciados, há cristãos doentes, saudáveis, há cristãos ricos, pobres, há cristãos senhores, servos, há cristãos escravos. Em nenhum momento, em nenhuma carta, em nenhuma epístola você vê a fé cristã trabalhando pela mudança das coisas que foram estabelecidas, a maioria delas por Deus. A cosmovisão cristã faz você enxergar o mundo com a realidade que ele tem, que ele é, e faz você ser crente como deve ser. Então Paulo diz a Onésimo: volte para casa, seja escravo, seja um escravo cristão. Depois Paulo escreve para Filemão, falando de Onésimo, e diz para ele: eu quero que você receba Onésimo. Ele é escravo, mas não o trate assim, porque você é cristão. Receba-o como se você me recebesse, porque você é cristão. E se você começar a reclamar de dinheiro, eu pago a tua dívida. Coloque a sua dívida sobre mim, porque você é cristão. Cumpra o seu papel de senhor, mas seja um senhor cristão. Seja um dono cristão. Seja um servo cristão, Onésimo. Seja um líder cristão, Filemão. Se comporte na posição que Deus o colocou. Em nenhum momento Paulo propõe uma ruptura. Você não vê na carta, nos textos, Paulo dizendo: Filemão, o negócio é o seguinte, recebe o cara, muda o contrato, dá a ele um cargo, um emprego, muda essa maneira de viver, de pensar. Não. O que Paulo propõe é que cada um ocupe o seu papel e cumpra a sua caminhada do jeito que está, onde Deus o colocou, fazendo isso com gratidão, com alegria, com temor no Senhor e com olhar cristão. Não importa se eles estão morando na Galácia, na Ásia, na Europa, no Império Romano, grego, o que importa é que ali onde eles estão, eles devem ser cristãos. Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? Isso é importante. O problema, irmãos, do nosso tempo é que a cosmovisão do mundo está mudando a nossa maneira cristã de pensar. Não deve ser a sociedade que nos influencia a ponto de fazer a nossa maneira de pensar mudar, mas deve ser a Bíblia, a base da nossa fé, que deve nos dar firmeza para que a nossa mente fique no lugar. Não é a sociedade que vai nos dizer como agir, mas somos nós, servos de Deus, que manteremos uma cosmovisão lúcida e agiremos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a palavra de Deus ensina que todos têm os seus papéis definidos. Todos. Na criação. Todos. Em todos os lugares. Se você é empregado na empresa onde você trabalha, comporte-se como empregado. Mas seja um empregado cristão.
cumpra o seu papel, chegue no horário, entregue os trabalhos corretamente, seja ético, honesto, honrado, fale a verdade, seja produtivo, seja eficiente, seja elogiado pelo que você faz, não pelo que você diz. Seja cristão. Porque o apóstolo Paulo, se escrevesse para ele, jamais diria: não demore, não se submeta, não deixe que o seu chefe te humilhe, porque você é cabeça, não é cauda, você nasceu para reinar. Eu tenho uma notícia ruim para você, tu vai ser mandado embora. Submeta-se. Qual o problema de obedecer? O problema de obedecer é a cosmovisão pós-moderna. Então os filhos não querem mais obedecer aos pais, porque eles acham que tem que se posicionar, tem que dar opinião, tem que se colocar, e a opinião dos seus pais é relativa. Mas a Bíblia em momento nenhum diz que a obediência tira o nosso valor. A obediência não nos diminui, não nos enfraquece, não nos torna inferiores. Por que, perdão? Porque o nosso Deus, Jesus, Ele obedeceu, Ele se humilhou. Isso não tornou Ele menor, pelo contrário, isso o exaltou. Mas por que nós não queremos mais obedecer? Regras, horários, padrões, pessoas. Não queremos mais dar satisfação, nem nos posicionar. Por quê? Por causa da pós-modernidade. Eu lembro que eu estava dando uma aula na oficina da palavra, já tem um tempo já, sobre os 10 mandamentos. E quando eu falei sobre honra teu pai e tua mãe, o irmão levantou lá no meio e disse assim: depende do pai, pastor. Depende do pai. E eu olhei para a tela e disse: mas eu não estou lendo aqui depende do pai. Está aqui honra teu pai e tua mãe. Não, tem pai que não merece ser honrado, ele disse. A visão a cosmovisão da pós-modernidade nos faz questionar até os valores absolutos de Deus. Então os filhos não querem obedecer, não querem se posicionar, liderados da igreja não querem servir. Eu nunca vi disso. O pastor fala uma coisa, o cara grita com o pastor: você não é obrigado a estar aqui. É uma inversão de valor, onde parece que aquele que comanda tem que viver debaixo daqueles que são comandados, e ninguém quer se submeter a nada, porque a pós-modernidade diz que isso é ruim, que deve haver tolerância, inclusão, e que cada um tem o direito de pensar. E o que está acontecendo então, irmãos? O inimigo de Deus primeiramente, e por ser inimigo de Deus também nos odeia. O que ele faz? Ele está confundindo as pessoas e confundindo os cristãos, e os cristãos estão se deixando confundir por esse pensamento pós-moderno, interessante, reflexivo, até inteligente, mas que não é o que a Bíblia diz. Então eu quero te dizer, meu irmão, que o fato de você ser pai, marido, e muitas vezes ter que se submeter a situações difíceis em função do seu trabalho, das suas dificuldades, passar até por humilhações, isso não te diminui, porque esse é o papel que Deus definiu para você. Quero dizer para você também, minha irmã querida, que o fato de você ser esposa, mãe, muitas vezes se vê numa situação difícil, tendo dificuldade com o seu marido, de diálogo, todas essas questões que envolvem o casamento. Eu quero dizer para você que a sua posição também não te diminui, porque este foi o papel que Deus definiu para você. Também quero dizer aos filhos que estão aqui, que muitas vezes têm pais agressivos, alcoólatras, com dificuldade, ou até cristãos, mas que não conseguem dialogar direito. Eu quero dizer que o fato de você ser filho, se calar, se submeter, se resignar, deixar de fazer às vezes o que quer, para manter uma boa relação com a sua família, isso também não te diminui, porque esse é o papel que Deus definiu para você. E o fato de você vir à igreja e fazer aquilo que os pastores orientam, muitas vezes contrariado, porque certamente há igrejas muito mais interessantes, muito mais bacanas do que a nossa, mas o fato de você servir, às vezes contrariado nas suas ideias, mas você recua, dá um passo atrás e se humilha, isso também não te diminui, porque este é o papel que Deus definiu para você. E quando o Pai enviou o Filho por amor ao mundo, e ele veio, encarnou, se tornou homem, ouviu as maiores aberrações, teve que enfrentar coisas terríveis, humilhantes, e morrer na cruz, e sangrar naquele madeiro, isso também não o diminuiu, porque esse foi o papel que ele deveria cumprir. E na hora
firme, na hora certa, na hora decisiva, na hora da virada. João capítulo 12, Jesus disse: é chegada a minha hora, e o que eu farei agora? Pedirei ao Pai que me livre? De maneira nenhuma, foi para esta hora que eu vim. Então ele não teve medo de cumprir o seu papel. E nós podemos cumprir os nossos papéis, irmãos, e servir a Deus. Onésimo pode ser escravo e servir a Deus na posição em que ele está. E Filemão pode ser servo, pode ser senhor e comandar com justiça e glorificar a Deus na posição em que ele está. E você pode ser um marido abençoado, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e servir a Deus onde você está. Você pode ser uma mãe, uma esposa abençoada, querida, cuidando da sua casa, servindo a Deus na posição em que você está. O mundo pós-moderno, irmãos, onde nós vivemos, é um mundo que exalta a humanidade. O homem está no centro de tudo. Lembra muito o tempo romano e grego, antropocêntrico. O homem no centro, o eu, o meu querer. Eu não sei se você sabe, mas a igreja evangélica que mais cresce no mundo hoje é a igreja do Wilson Júnior, que se chama Vous Church. Vous é francês, quer dizer você. A igreja é você, do jeito que você quer, do jeito que você quiser, do jeito que você quiser se comportar, do jeito que você quiser que eu pregue, do jeito que você quiser que eu cante. E é a igreja que mais cresce no mundo, cresce tanto que esse cara está no mundo inteiro, estará no Brasil agora no final de junho, para propagar esta mensagem, que o homem é no centro. Eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus pensamentos, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu quero, não encosta em mim, não encosta em mim, não fala assim comigo, você não tem o direito, você não tem o direito, eu faço o que eu quiser, eu penso o que eu quiser, eu tenho o meu direito. Mas o cristianismo, irmãos, nos ensina que entre nós só há um Senhor, que é Jesus. Aqui nós não temos direitos, nós fomos chamados para servir. O cristianismo é a religião da morte, do negar-se a si mesmo. É a religião que leva você a sofrer retaliação, sofrer às vezes perdas, sofrer dilemas, calúnias, difamações, ser acusado injustamente, é colocado na berlinda, e Deus nos diz assim: fique quieto, não se defenda, não lute pelos seus direitos. Eu estive numa formatura recentemente do seminário teológico, e o pastor que pregou na noite de formatura, ele disse, eram 60 alunos, ele disse: todos vocês aqui são pastores, eu quero dizer para vocês, irmãos, nunca se defendam de nada, sofram, porque o nosso mestre sofreu. Paguem o preço, porque o nosso mestre pagou. Quando forem acusados, calem-se. Quando forem humilhados, calem-se. E se forem acusados injustamente, calem-se novamente. Porque o cristianismo é a religião da morte. Irmãos, esse discurso, no nosso tempo pós-moderno, é uma coisa terrível, insuportável de ouvir, porque todo mundo quer ser valorizado. É a cosmovisão da pós-modernidade. Mas quem disse, irmãos, que sofrer de vez em quando é ser desvalorizado? Quem disse que ser humilhado de vez em quando é ser desvalorizado? Veja um exemplo do próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer: eu Paulo, crente, servo de Jesus, entre todos os servos de Jesus, o menor. Também apóstolo de Cristo, dentre todos os apóstolos de Cristo, o menor. Pecador como vocês, pecador, dentre todos os pecadores, o maior. E ele diz, numa das suas cartas, ele coloca: decidi negar e trocar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu adquiri, pela sublimidade de Cristo. Agora eu considero que tudo que eu sou é esterco, não vale nada. O cristianismo, meus irmãos, é a religião que pede que você se anule,
Enquanto a pós-modernidade pede que o homem se exalte. O cristianismo pede que você diminua. Enquanto a pós-modernidade pede que você se posicione. O cristianismo pede que o crente se cale, enquanto a pós-modernidade diz que você tem o direito à sua voz. O que vai comandar a nossa mente, irmãos? O pensamento pós-moderno ou a verdade inspirada das Escrituras? O que vai nos tornar homens, mulheres, filhos, pais, mães, trabalhadores, líderes, pastores? O que vai nos comandar? Bauman? Os filósofos? O seu professor na universidade? Quem vai nos comandar? É o pensamento social atual ou é o evangelho que vai definir quem nós somos? Para onde foi, irmãos? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para onde foi? Obviamente, e é aqui que eu termino, Paulo não pede para que Onésimo se humilhe a ponto de sofrer. Ele pede a Onésimo que ocupe humildemente o seu papel. Então, para finalizar, irmão, eu quero ler com você um texto que está numa outra epístola do apóstolo Paulo, epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Só que geralmente a gente para aqui, né? Mas eu quero que você leia mais 2 versículos comigo, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pergunta: quando é que Deus opera em nós tanto o seu querer como o seu realizar? A gente só fala isso, né? Irmão, Deus opera em você o seu querer, você, glória a Deus. Mas quando é que Deus faz isso? Deus opera em nós o seu querer e o seu realizar quando nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De novo, quando é que Deus opera na sua vida tanto o seu querer como o seu realizar? Quando eu tenho o mesmo sentimento que Jesus teve. Que sentimento foi esse? Então vamos pensar. Ele era rei e Deus, mas não teve por usurpação, ou seja, não exigiu o que ele tinha direito. Antes ele abriu mão, se humilhou, obedeceu, se posicionou. E quando ele se posicionou e foi humilhado, abrindo mão do que lhe era de direito, Deus o exaltou. Quando é que Deus exalta o homem que o serve? No mundo, você é exaltado, e quando eu digo mundo, não no sentido pejorativo, eu estou dizendo mundo no sentido da sociedade. Na sociedade, quando é que você é exaltado? Quando é que você é reconhecido? Quando você se posiciona, quando você se impõe, quando você fala o que pensa, quando você é competente,
Quando você fala assim, comigo não, está pensando o quê? Ele que grite com as negas dele, eu não, comigo não. Quando você não atura, não aguenta, não suporta, e as pessoas então admiram o homem, quando eu digo é a espécie humana, o homem e mulher, então nós somos admirados porque nos posicionamos e lutamos pelos nossos direitos. Mas no cristianismo, nós somos exaltados por Deus e Ele opera em nós quando nós paramos de lutar, quando nós paramos de brigar, quando nós paramos de exigir, quando nós paramos de combater, quando nós paramos de discutir, quando nós paramos de questionar. Então eu obedeço meu pai e a minha mãe, mesmo contrariado, mas eu obedeço porque eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu cuido da minha família, mesmo muitas vezes contrariado, porque eu entendo que isso é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E você ouve o seu marido e fica resignada, com vontade de dar um grito com ele, mas naquele momento dá uma pausa, porque entende que em determinados momentos dar a pausa é importante, porque essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Enquanto a sociedade preza os que se colocam, o cristianismo exalta os que morrem. Desculpe, irmãos. Desculpem se eu não trouxe a vocês hoje uma mensagem de vitória. Porque no cristianismo, a vitória passa pela morte. Se você ouve outra mensagem, irmão, irmã, gostando ou não gostando, eu quero dizer que essa mensagem é falsa. Porque no cristianismo, a começar do nosso líder, do nosso mestre, do nosso Deus, Jesus, a vitória começa pela morte. Primeiro você morre, depois você ganha. Primeiro você perde, depois você conquista. Primeiro você sai perdendo, para depois sair ganhando. Primeiro você abre mão, para depois receber de Deus a dádiva. E é isso que não entra na nossa cabeça. Por quê, irmãos? Porque a nossa cabeça está lotada do pensamento pós-moderno. Porque você vê mais televisão do que lê a Bíblia. Porque você acessa mais a internet do que lê a Bíblia. Porque você ouve mais música. Muitas dessas músicas que nós cantamos aqui, desculpem, irmãos, mas essas músicas não exaltam a Jesus, é um falso evangelho. Mentem para nós, nos enganam, nos confundem, nos faz pensar o contrário do que as Escrituras nos ensinam. Nós deveríamos ler mais a Bíblia, porque para nós, cristãos protestantes evangélicos, a Bíblia é a suprema autoridade da nossa fé. E só ela tem a verdadeira revelação do Evangelho. E ao ler as Escrituras, o que ela nos ensinará? Que aqueles que seguem a Jesus morrem todos os dias. Todos os dias. Desculpa, irmão, se eu não tenho uma mensagem, uma pregação que vai fazer você se sentir bem pra caramba. Se eu estivesse aqui pregando na ceia, falando do poder de Jesus, da glória, você ia sair feliz da vida. Mas como a gente está falando de pós-modernidade, posicionamento, ideologia, igualdade, não igualdade, então nós precisamos pensar com a mente cristã. E a mente cristã vai nos ensinar que muitas das crises que nós enfrentamos, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas relações de trabalho, de amizade, nós enfrentamos porque não estamos pensando biblicamente. E nós precisamos de uma comunidade de cristãos que pensa biblicamente. Imagine você, num estado de humilhação no seu trabalho, você pensa que vai ser destruído, mas você vai se surpreender que no momento de maior humilhação será o momento em que Deus te exaltará. Da cruz, onde havia um morto pendurado, saiu a nossa vitória. Então, nos seus momentos de humildade e resignação, o nome do Senhor será glorificado. E você vencerá. E nós vencemos como cristãos, não porque merecemos ou fizemos algo, mas é porque Deus veio em nosso favor. Então eu encerro nesse momento lembrando de duas mulheres, já que essa coisa da ideologia e do posicionamento
passa pelas mulheres. Sempre na nossa sociedade pós-moderna, a mulher grita muito porque ela é muito mal compreendida e muito mal tratada. Quero citar duas das escrituras. A primeira dela é Ruth. Ruth, humilhada em todos os sentidos. Perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o dinheiro, perdeu a terra, perdeu a esperança, perdeu tudo. E ao morar com a sua sogra Noemi, ela foi aconselhada pela sua sogra a colher espigas nos campos de Boaz, leia na sua casa o texto, e foi aconselhada a de noite se deitar aos pés de Boaz. Irmão, isso é muita humilhação. É muita humilhação, cara. Muita humilhação. Mas ela fez. Porque parece, ao ler o texto, que dentre todos os hebreus, Ruth é a que mais crê em Deus. E ela não é hebreia, é uma bíblia. Mas ela se humilha até o último estágio de humilhação. E depois Deus a exalta gloriosamente. E é por causa de Ruth também que nós estamos salvos, porque ela é uma descendente direta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero citar também o exemplo de Esther. Antes de ser Esther, era Hadassa, criada pelo seu primo, Mordecai, na Pérsia. Se não bastasse ter sido vendida como escrava, se não bastasse perder os seus pais, ser órfã de pai e mãe, ela foi recolhida pelo rei para viver no harém. Você já leu sobre haréns, irmão? Você sabe o que é um harém? O que acontece lá? Eu não vou te dar aula sobre harém, muita pretensão da minha parte da aula de harém. Mas é muita humilhação, cara. Ela foi preparada durante meses, perfumada, adornada, como um produto, como um pacote, como um bombom. Porque o rei da Pérsia, desculpe a expressão, ele ia transar com todas aquelas mulheres para escolher qual que ele ia querer. É muita humilhação, irmãos. É muita humilhação. Mas de repente, aquela mulher se humilha, se submete a uma situação constrangedora, e quando tudo parecia perdido, eis que Deus a favorece com a sua vida. E Maria, irmãos, que aparece grávida sem ter marido, é muita humilhação. Quantos desses homens e mulheres da Bíblia passaram por dificuldades, e nós estamos aqui no século XXI, lutando pelos nossos direitos? Quando é que nós vamos nos curvar e vamos ser humildes como o nosso Senhor é humilde e manso de coração? Então a minha oração nessa noite, irmãos e irmãs queridas, a minha oração é para que Deus dê a você uma cosmovisão bíblica, porque ao pensar biblicamente, você conseguirá ocupar o seu lugar com humildade, com confiança, e glorificará ao Senhor e será abençoado. Ainda bem que não sou eu que peço, ainda bem que são as Escrituras que nos ensinam assim. Então eu oro nessa noite para que Deus coloque no seu coração uma profunda inquietação. Eu tenho atendido alguns casais, todos eles enfrentando grandes lutas. E quase sempre, a ruptura passa porque ninguém quer ceder. E quando ninguém cede, irmãos, acaba. O casamento acaba, a amizade acaba, o trabalho acaba, o ministério acaba. Quando ninguém cede, tudo acaba. E todas as vezes que nós conversamos, juntos ou separados, ninguém quer abrir mão de nada. Nada. É a cosmovisão pós-moderna. Mas a cosmovisão bíblica nos ensina a abrir mão de tudo. Tudo. Não é fácil, não. Eu falo sobre esse assunto
e pesa o meu coração, porque o meu coração também é influenciado pelo pensamento pós-moderno. Entretanto, nós somos cristãos, então entre nós a palavra de Deus deve prevalecer. Você concorda com isso, meu irmão? Então vamos orar nessa noite. Vamos orar para que Deus nos conduza segundo a sua boa mão. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, um tema tão difícil, tão árido, tão complexo, mas é o tema do nosso tempo, é o tema da nossa vida, Senhor. E nós saímos daqui, desse culto, e amanhã estaremos nas empresas, nas escolas, nas universidades, estaremos no nosso cotidiano. E aí os nossos valores serão colocados à prova. E quase sempre o nosso coração deseja se posicionar. Mas nós cantamos aqui antes da mensagem. Eu cantei com os meus irmãos, que eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Isso não pode ser só uma música, Senhor. Isso precisa ser uma realidade na minha vida. Eu preciso ir para a cruz. Eu não vou para lá para ser crucificado, porque o Senhor já morreu por mim. Mas eu preciso, simbolicamente, cravejar na cruz o meu eu, o meu ego, o meu interior, a minha mente. Porque senão eu, como marido, nunca conseguirei ouvir a minha esposa. Eu, como esposa, nunca conseguirei me submeter ao meu marido. Eu, como filho, nunca conseguirei ser obediente aos meus pais. Eu, como empregado, nunca conseguirei engolir um sapo, porque eu acho que eu tenho os meus direitos. E aí, como é que eu vou te servir desse jeito, Senhor? Se todas as vezes que eu sou colocado à prova, eu quero fazer valer a minha vontade. Mas eu quero aprender contigo, como o Senhor orou naquele dia no Getsemane. Eu quero dizer para o Senhor que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Espírito de Deus sopre sobre nós nessa noite, neste lugar. Sopre sobre as nossas consciências. Sopre sobre os nossos corações. Sobre as nossas inteligências. Há muita gente aqui inteligentíssima. Mas toda essa inteligência, toda essa consciência precisa se humilhar diante da tua presença. Senão nós não vamos ter sucesso. Nós não vamos avançar, nós vamos sucumbir. Nós vamos perecer, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós precisamos avançar, Senhor. Precisamos avançar como servos, como crentes. Avançar na tua presença, seguir em frente. Te servir de todo o coração. Te servir completamente. Crescer, experimentar mais do Senhor. Não porque haja alguma coisa escondida, mas mais do Senhor no sentido de estarmos cada vez mais próximos, mais ligados. Não porque o Senhor está longe, mas é porque a minha mente é que está longe. Então me ajude a aproximar o meu coração da tua presença. Ajude-me, Senhor, a aproximar o meu coração do teu coração. Guia-me pela tua mão poderosa, Senhor, para que no momento em que a minha voz queira se exaltar, o Senhor me lembre quem eu sou. Eu sou crente, sou cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou servo de Jesus. E se o meu mestre carregou a coroa de espinhos, então eu posso sofrer também. Se o meu mestre foi humilhado, eu posso ser humilhado também. Se o meu mestre foi obediente, eu posso obedecer também. E se o meu mestre morreu e necessário for, eu posso morrer também. Porque importa servir a Jesus. Importa andar na tua presença. Ó Deus, quantos de nós estamos aqui vivendo de forma confusa e as nossas famílias e relações ficaram tumultuadas porque nós não nos entendemos, sempre cada um tentando fazer valer a sua voz.
mas que nessa noite a Tua palavra traga luz à nossa mente e nos faça pensar biblicamente. Porque ainda que o mundo ria de nós, que entre nós, o Teu nome seja exaltado. Então leva-nos para casa com esta palavra. Senhor, coloque no coração dos meus irmãos uma profunda inquietação. Aqueles que estão aqui, que já nasceram de novo, que tiveram um encontro com Cristo, Espírito de Deus, aquece os seus corações. Aqueles que são resistentes, porque não nasceram de novo, Jesus, revele a Tua presença a eles também. Para que possamos Te servir poderosamente, com a nossa vida firme, Senhor. Eu quero, Senhor, ter no meu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então faça isso por nós nessa noite. Faça isso por nós. E que a Tua graça que nos basta, possa ser abundante na nossa vida. Nós Te pedimos isso no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então Deus te abençoe. Pode sentar. Muito obrigado. Aguardo vocês lá no Fonseca essa semana. Tá bom, irmão? Irmãos, diante disso, só cabe para nós, eu queria te pedir que você curvasse sua cabeça e que a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, a tua vida, seja sobre você e a sua família, se estenda sobre a tua casa. Amém? Dá um abraço aí no teu irmão, diz para ele como é bom ter estado com ele aqui e como é importante cumprirmos cada um de nós o nosso papel.